Senhor, nós somos gratos a Ti pelas insondáveis riquezas da Sua graça, do Seu amor, das Suas misericórdias, dispensado a cada um de nós em Seu Filho. Neste momento queremos confessar a Ti, Senhor, nossa total incapacidade de expor a Tua palavra. Por isso te pedimos, o Senhor que é a fonte de toda sabedoria, venha nos revestir do Teu Espírito de sabedoria, de entendimento, de revelação, no pleno conhecimento do Senhor. Que o Senhor mesmo venha glorificar o Teu nome nessa manhã. Glorifica a Tua palavra que já é glorificada. Que os nossos lábios que estarão expondo a Tua palavra, Senhor, seja purificada com Teu sangue, para que tudo que nós expor nessa manhã venha de Ti e para Ti retorne. Por isso pedimos a Ti que o Senhor compadeça-se de nós e fale, Senhor, no nosso espírito, na nossa mente, no nosso coração, e que tenhamos uma mente iluminada, Senhor, que tenhamos uma mente de Cristo, que possamos falar, pensar, imaginar espiritualmente. O Senhor fale o coração de quem fala, estará falando, e o coração dos irmãos que estarão ouvindo. Te damos graças, Senhor, por esse momento tão maravilhoso na Tua presença. Amém, irmãos? Que o Senhor Jesus continue vos abençoando. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, irmão, vamos entrar em águas profundas. Vamos estar nesse oceano da sabedoria infinita de Deus. Qual é o homem por si mesmo? Tem capacidade em sua própria razão de expor aquilo que é de caráter infinito, de caráter eterno. Como é que podemos expor uma sabedoria não criada? Uma sabedoria que é o próprio Deus. Então, irmão, a obra da redenção é a sabedoria de Deus, não é a sabedoria do homem. A obra da redenção, irmão, surgiu no coração de Deus. Deus, em sua parceria consigo mesmo, com seu Filho, com o Espírito Santo, resolveu salvar, resolveu descer, podemos assim dizer, decidiu se humilhar de tal maneira, a ponto de se rebaixar a nossa condição, mas sem pecado, para poder nos erguer até Ele. Então, um Deus de tão imensurável glória, um Deus que a mente humana não tem capacidade de expressar quem de fato é Deus, porque Ele é o que é. Deus é um ser glorioso, cheio de beleza, cheio de glória, cheio de poder, cheio de justiça. João, escrevendo a sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 5, ele diz: esse é o testemunho que dele nós ouvimos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E Abacuque 1,13 disse que Deus é tão santo, irmão, tão puro de olhos, que Ele não consegue contemplar o mal. Por quê? Porque isso é a santidade de Deus. O que acontece quando cai um cisco no seu olho? Uma boa quantidade de areia. Que irritação insuportável isso causa. Agora, multiplique isso pelo infinito. A fonte de toda beleza, de toda pureza, não pode contemplar aquilo que é contrário à sua natureza. E a natureza de Deus, ela abomina tudo aquilo que é contrário à sua natureza. Porque Deus é santo, Deus é imaculado, Deus é puro, Deus é cheio de glória. Deus, Ele não depende de absolutamente nada, mas todos nós dependemos dEle. Porque sem Ele, irmão, nada somos. Nós estamos nas suas mãos. A palavra de Deus diz em Atos que nele nós vivemos, existimos e nos movemos. Então, toda a glória que a igreja desfruta na vida cristã vem dele. Quando Paulo escreveu a sua grande epístola, no capítulo 3, versículo 21, ele diz: a Deus seja a glória. Aonde? Na igreja, por Jesus Cristo. Então a glória de Deus, ela se manifesta de maneira extraordinária na igreja por seu Filho, porque Cristo é o resplendor da glória de Deus, e a glória de Deus não pode ser manifestada na igreja a não ser naquele que é o cabeça da igreja. Ele é a imagem do Deus invisível. E nós vamos meditar nesse assunto tão extraordinário, irmãos, que a nossa mente, quando a gente para meditar, para orar, para estudar esse assunto, ela falha completamente, porque nós somos limitados, somos pecadores, e o Evangelho é a sabedoria de Deus. Paulo diz que nós pregamos a Cristo crucificado, o poder de Deus, sabedoria de Deus. Então, nós que não temos sabedoria alguma, nós que somos completamente limitados por sermos quem somos, como poderemos falar de uma sabedoria infinita, uma sabedoria que ela não é criada? Jó disse que Deus é a fonte de toda sabedoria.
O Evangelho, irmão, é a maior exposição da sabedoria de Deus que já existiu neste universo. O Evangelho é a revelação da glória do Deus bendito. Isso é o Evangelho. Quando Deus salvou você, quando Deus salvou a mim, quando Deus salvou todos os santos através dos séculos, não foi por algo de bom que existia em nós, não foi porque nós merecíamos, não foi porque Deus sentiu peninha de você e de mim para não nos lançar no inferno. Não, irmão, nada disso. Deus fez tudo por nós, por meio do seu Filho. Tudo Ele fez por nós, segundo a riqueza da sua graça, em sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Efésios 2, versículo 7. Porque o Evangelho não foi um pedido do homem. O Evangelho não foi porque o homem orou e clamou a Deus durante anos e anos para que Deus enviasse o Redentor. O Evangelho surgiu no coração de Deus. O Evangelho é o seu Filho. A Bíblia diz que o Evangelho de Deus acerca de seu Filho. Não há outro Evangelho, porque Cristo é o centro do Evangelho. Cristo é o centro da mensagem cristã, porque sem Cristo não existe Evangelho. Sem Cristo existe heresia, sem Cristo existe trevas, sem Cristo existe só divisão, sem Cristo não há comunhão com o Pai nem com o Espírito Santo, sem Cristo não existe absolutamente nada, porque tudo está em Cristo. Deus entesourou todas as insondáveis riquezas da sua graça e do seu amor e da sua compaixão para com os pecadores em seu Filho. Cristo é a fonte de todo bem, de todo prazer, de todo deleite. Cristo é, podemos assim dizer, indescritível. Nós não podemos descrever Cristo, porque se você, se eu e qualquer um dos maiores santos que já existiu nesse mundo, nós poderíamos citar vários. Nenhum deles poderiam descrever, por mais comunhão que esses grandes homens da história da igreja estiveram com Deus, eles não têm como descrever. Eles apenas podem tocar de leve naquilo que Cristo é. Você pode citar Jonathan Zerdo, você pode citar o irmão John Owen, você pode citar o irmão Christian Shea, você pode citar o irmão Otmani, você pode citar o irmão Dino, você pode citar o irmão Delcio, né? Podemos citar vocês que estão aqui. Qualquer um dos santos que tem comunhão com Deus, irmãos, não tem condições em si, por si mesmo, de descrever quem é Jesus Cristo, porque Ele é a imagem do Deus invisível. Você teria condições de descrever aquele que é a imagem do Deus invisível, aquele que é o primogênito de toda a criação? Não, irmão, porque você é quem é e eu sou quem sou, e Ele é quem é, sem princípio, sem fim, que não precisa de absolutamente nada. Ele é o que de fato Ele é. Eu sou o que sou. Você não tem como descrever essas palavras. Ele é sem começo e sem fim. Você pode somente, tem como entender a expressão que Deus não tem começo e que Deus também não tem fim. Qual é a mente que pode descrever? Eu creio, irmão, que nem mesmo os santos anjos na glória celestial pode descrever essa expressão. Eu sou o que sou. É impossível, a mente humana, irmãos, é dado ao fracasso. Então você não tem como entender essas coisas, está além da sua e da minha capacidade. Antes de voltarmos à nossa meditação no livro de Colossenses capítulo 1, versículo 9, Colossenses capítulo 1, versículo 15 até o 19, e o capítulo 2, versículo 9 e 10, vamos ler aqui uma declaração sumamente gloriosa que o nosso Senhor Jesus Cristo, quando aqui esteve, ele citou de maneira tão gloriosa, tão eloquente, no capítulo 10 de Lucas, versículo 21. Lucas 10, versículo 21, até o versículo 24. Naquela mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondestes estas coisas aos sábios e inteligentes e revelastes aos pequeninos. Assim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo por meu Pai me foi entregue. Ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. E nem ninguém conhece quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes em particular: bem-aventurados os olhos que vê o que vocês veem,
Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram, desejaram ouvir o que vós ouves e não ouviram. Permita repetir o versículo 22. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus se alegrou no Espírito Santo e fez uma afirmação gloriosa que só Ele poderia fazer. Ninguém. Quando Jesus está dizendo ninguém, irmãos, é ninguém mesmo. A mente humana, ela não tem como ter um conhecimento pleno de Jesus Cristo. Cada vez que em parte nós conhecemos, mas a maneira em que Ele se revela. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então você só pode ter conhecimento de Deus quando Deus se revela por você, quando Deus se revela para você, porque Deus é Espírito e nós não podemos conhecer aquele que é eterno, que é aquele que está acima de todas as coisas, porque Deus está separado de tudo e de todos. A mente humana não pode conhecer a Deus, a não ser que o Filho revele. Porque João, escrevendo a sua carta, versículo 18, ele diz que o Filho que estava no seio do Pai, esse o revelou ao Pai. Porque se Cristo não tivesse vindo para nos revelar o coração magnífico de amor de Deus, continuaríamos nas trevas. Porque só Cristo pode revelar quem de fato é Deus. Só Cristo pode revelar para anjos e aos seres humanos quem de fato é Deus. Porque Cristo é o resplendor da glória do Pai, Ele é a imagem do Deus invisível. Sem Cristo jamais conheceríamos a Deus, que é aqui ou na eternidade. Porque Deus só pode ser conhecido por revelação. Mas o Filho que estava no seio do Pai, esse o revelou o Pai. O seio de Deus, irmão, é o seu coração, é a parte mais íntima, mais secreta, mais oculta de Deus, que só o Espírito Santo pode prescrutar as coisas mais profundas de Deus e dar ao seu povo esse conhecimento de Deus. Porque quando Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9, ele diz que nem olhos viram, nem ouvidos jamais ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas, olha o que Paulo está dizendo, a nós, Deus nos revelou. Como foi que Deus nos revelou isso? Pelo seu Espírito Santo. Porque o versículo 10 diz, porque o Espírito Santo é quem prescruta todas as coisas de Deus, até mesmo as profundezas de Deus. Por isso que o Filho veio, porque se o Filho não viesse, nós não teríamos nenhum conhecimento de Deus. Quando você lê o capítulo 4 de 2 Coríntios, versículo 4, Paulo diz que o Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos para quê? Para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. Por que a luz do Evangelho? Porque o Evangelho é Cristo, Deus é luz. Jesus disse, eu sou a luz. O nosso irmão falou aqui na ceia pela manhã, mais cedo, eu sou a luz, aquele que me segue não andará em trevas. O Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Você pode conhecer esse Cristo? Você pode conhecer a glória do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, se Ele não se revelar para você? Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Mas, irmãos, essa cegueira espiritual é curada naqueles que crêem pela fé no grande poder de Deus. Porque nós não ficamos sem conhecimento de Deus, que Deus eliminou a cegueira que nós tínhamos espiritualmente. O Deus deste mundo não teve poder para nos manter em cativeiro. Porque Isaías diz, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, o que estava sentado na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Deus cumpriu a sua promessa. Aí você vai no versículo 6 do mesmo capítulo 4, Deus foi quem disse que das trevas iria resplandecer a luz. O príncipe deste mundo havia cegado de fato e de verdade o nosso entendimento, para que não resplandecesse em nós a luz do Evangelho da glória de Cristo, porque nós éramos pecadores e rebeldes, porque éramos escravos de todos os prazeres e desejos desse mundo. Éramos escravos de Satanás e vivíamos sob o comando do príncipe da potestade do ar. Éramos filhos da desobediência. Por quê? Porque o Deus desse século havia cegado o nosso entendimento para que nós não pudéssemos contemplar a beleza de Cristo, a beleza da glória de Deus estampada na face do seu Filho. Mas onde está a luz, irmãos, as trevas têm que sair.
Aí Deus chega no versículo 6 e diz: foi Deus quem disse que das trevas iria o que? Resplandecer a luz. Então nós estávamos cegos no capítulo 3, porque, irmão, o Deus, o príncipe deste mundo havia nos cegado, mas quando aquele que habita em luz inacessível ilumina todo o nosso ser, e nós podemos contemplar a beleza daquele que se revelou para nós, porque foi Deus quem disse que das trevas iria resplandecer a luz. Foi Ele mesmo que resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Onde é que você vai conhecer a glória de Deus? Desde que o próprio versículo lhe dê a resposta: na face de Jesus Cristo. Isso é o evangelho da glória. Por isso é que Paulo diz que a ele foi dada a graça de pregar o evangelho da glória do Deus bendito. 1 Coríntios 1:11. Isso é o evangelho. Você não pode conhecer o evangelho se não lhe for revelado pelo aquele que é o próprio evangelho. Cristo é o evangelho. Ele é o centro do evangelho. Cristo é o centro da mensagem cristã. Cristo é o espírito, por assim dizer, a alma, o coração, o pulmão do evangelho. Porque sem Cristo, a heresia. Porque é que está tantas e tantas heresias mesmo no meio do cristianismo? Porque Cristo, eles colocam Cristo fora do evangelho. Eles querem colocar Cristo e algo mais, Cristo e mais alguma coisa. Mas Cristo é todo suficiente. Cristo é tudo. Porque sem Cristo não há um verdadeiro evangelho. Por isso é que Paulo disse no versículo 2 do capítulo 1 de Coríntios: nada desejeis saber entre vós, senão que Jesus Cristo e esse crucificado. Era isso que os apóstolos pregavam. Semana passada nós lemos em Atos capítulo 17 o que foi que Paulo fez quando ele chegou em Éfeso. O que foi que ele pregou? Durante 3 sábados, irmão. Lucas não diz que Paulo pregou Cristo, sua morte e sua ressurreição. Esse era o evangelho pregado pelos apóstolos. Ele não pregava outro evangelho. Leia isso no capítulo 13 de Atos também, do versículo 13 até o 52. Por 3 sábados, irmãos, Paulo, diante daqueles judeus, expôs e demonstrou e revelou para eles e mostrou nas suas escrituras e provou de todas as maneiras que o Espírito Santo conduzia, que era necessário que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. E ele dizia: esse evangelho que eu vos anuncio é o Cristo. Você lê isso em Atos capítulo 17. Por quê? Porque isso é o evangelho. Sem Cristo nós não temos nada. Porque Cristo é a imagem do Deus invisível. Ninguém conhece o Pai. Ninguém, irmãos. Isso inclui até mesmo os santos anjos. Isso inclui porque Cristo é a revelação da glória do Deus bendito. Obrigado, irmão. Antes de lermos, irmãos, Colossenses capítulo 2, vamos ler o capítulo 1, do versículo 15 até o 19. Permita-me ler uma oração que eu achei extraordinária, até eu copiei. Então, se o irmão tem esse livro, o Evangelho, acho que é a cruz para o reino, alguma coisa assim, esqueci o título, mas acho que é isso mesmo, da nossa irmã Jessie Penlius, está na página 42, ela diz o seguinte: isso aqui era o irmão chamado Jacó, agora eu não sei o sobrenome porque está em alemão. Ele diz o seguinte: por minha capacidade nada posso diante de ti, mergulho totalmente em tuas santas feridas e morte, nada tenho, não tenho refúgio em nada mais, mas apenas mergulho em tuas santas feridas e morte. Faça comigo o que quiseres, sepulta-me, Senhor, em tua morte, cancela os teus juízos para diante de mim no teu sangue, no sangue do teu amor. Afundo-me totalmente em ti. Os desejos da minha alma se apegarão fortemente à tua verdade. Minha morte, meu diabo, me retirarão das feridas do meu Salvador, pois eu me afogarei no amor de Jesus. Suplico-te, ó Cristo, tu paciente Cordeiro de Deus, conceda-me paciência neste caminho da cruz. Leva-me a ti em tua vitória, como um cordeiro paciente, permita-me viver contigo em ti. Isso são orações de irmãos que conheceram de fato e de verdade quem é Cristo. Irmão, uma oração como essa, nem eu, nem você, ninguém tem condições de fazer, se não tiver a sua mente iluminada.
se não tivesse conhecimento de Cristo por meio da revelação que Cristo dá de si mesmo. Porque o próprio Deus diz que ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais pode ver esse Deus tão insondável e maravilhoso se ele não se fizer conhecido. E você só pode conhecer a Deus se Cristo lhe revelar o próprio Deus. Por quê? Porque Cristo é Deus. Eu posso até ser repetitivo no que eu vou dizer, porque eu costumo sempre dizer, irmãos, que só Deus pode revelar Deus. Só Deus pode dar a revelação de Deus, porque ninguém mais pode. Porque só Deus conhece as coisas mais profundas, mais íntimas de Deus. Ninguém pode revelar a Deus para você, senão Deus. Jesus Cristo é Deus, por isso Ele pode fazer isso. Vamos ler o versículo 15 de Colossenses capítulo 1. O qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Então, quando você se depara com um versículo tão profundo e glorioso como este, falta a linguagem para qualquer um, irmão, de nós expressar essas insondáveis riquezas dessas palavras. Cristo é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. É como você está no meio das profundezas de Deus, no meio desse oceano que você começa a nadar, e você percebe que você não vai atravessar, você não vai conseguir atravessar, porque você está em águas profundas, dessas imensidões e imensidades, dessas profundezas indizíveis de Deus. Você está dentro do coração, do centro do Evangelho que é Cristo. Como é que você pode conseguir entender essas palavras por você mesmo? Cristo é a imagem do Deus invisível, porque, irmão, Deus se torna visível para nós, e você só pode ver a Deus através de Jesus Cristo. Por isso que Cristo é a imagem do Deus invisível, porque Ele torna Deus conhecido para você. Cristo é que revela o Pai para você, porque Ele mesmo acabamos de ouvi-lo. Ninguém conhece o Pai, a não ser aquele que o Filho quiser revelar, porque Ele é a imagem do Deus invisível. Só aquele que é a imagem do Deus invisível é que pode nos revelar o Deus invisível, porque aquele que era Deus invisível, que é o Filho, tornou-se visível para nós. Para quê? Para que pudesse nos revelar o Pai, porque senão todos nós estaríamos ainda na ignorância, irmãos. Todos nós estaríamos nos nossos delitos e pecados, se Ele não nos revelasse o infinito, indizível amor de Deus. Ninguém pode descrever o amor de Deus. Falta a linguagem, irmão. Toda vez que você para e observa aquilo que Deus fez por nós através do seu Filho, você é recuado a dizer e a pensar: Senhor, que coisa extraordinária é essa? Que coisa gloriosa é essa? Que coisa cheia de beleza, eu não consigo compreender. Por quê? Porque você está em águas profundas. A sua mente é muito minúscula para tal feito tão exaltado. Você não pode conhecer aquele que é a imagem do Deus invisível, se Ele, que é a imagem do Deus invisível, não revelar o Deus invisível para você. Porque só Cristo torna Deus conhecido para nós. Porque sem Cristo, irmão, jamais conheceríamos a Deus, quer aqui ou na eternidade. E esse próprio conhecimento que os anjos têm na glória, o próprio conhecimento que eles lá desfrutam de Deus, eles contemplam na face de Jesus Cristo. Porque Deus só pode ser conhecido à sua maneira, é a maneira que Ele se revela, é através de Cristo. Você se lembra daquele fato extraordinário em Êxodo 33? Moisés já tinha, irmão, conhecido, participado, desfrutado de tantas coisas gloriosas de Deus. Mas Moisés sabia que a real satisfação para a sua própria alma, o seu próprio espírito, era ver a Deus. Quantas coisas extraordinárias Moisés viu, os poderes miraculosos de Deus. Mas ele não se sentia satisfeito, então ele ora a Deus em Êxodo 33: Senhor, eu rogo-te que me mostre a tua glória. E qual foi a resposta divina? Ninguém poderá, Moisés, ver a minha face e viver. Eu disse a semana passada, irmãos, que se Moisés pudesse ver Deus a olho nu, ele não morreria, por causa que Deus é fogo consumidor, por causa da santa ira de Deus contra o pecado, por causa do seu juízo, da sua justiça, não. Deus é tão indizivelmente belo que se qualquer ser humano visse a beleza de Deus, com certeza ele ia explodir, ele não ia conseguir sobreviver, porque a tamanha é a beleza da majestade de Deus, que nenhuma criatura é capaz de suportar e permanecer de pé, permanecer viva. Se você ler as escrituras do começo ao fim da Bíblia, você vai ver que todos aqueles santos que tiveram um pequeno vislumbre da glória de Deus, irmãos, sentiram que sua constituição física estava se esvaindo,
Podemos citar aqui alguns servos de Deus através dos séculos, na história das Escrituras. O que foi que aconteceu quando Adão pecou? Quando ele pecou contra Deus, que ele comeu do fruto que Deus disse a ele que ele não comesse. A primeira coisa que ele fez foi se ocultar da majestade de Deus. Porque você e eu não podemos pecar contra Deus e a sua glória e continuarmos felizes. É impossível. Davi disse no Salmo 51, se eu contra ti, eu somente pequei. Como é que você pode pecar contra o Deus invisível e se tornar feliz? É impossível, irmão, porque por causa do Espírito da glória de Deus que repousa sobre você, por causa do Espírito Santo que habita no seu espírito, porque aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então você não pode pecar contra a santidade de Deus e continuar feliz, é impossível. Você tem que fazer que nem aquele irmão Augusto Topé, ele diz, imundo a fonte já corro. Você tem que correr para a fonte que é Cristo e ser purificado dos seus pecados. Então você viu o que aconteceu com o pai de Sansão, quando ele teve uma visão gloriosa daquele anjo, que não era outro senão o anjo da aliança, que era o Senhor Jesus. Ele olhou para sua esposa e disse que vamos morrer, porque nós vimos o Senhor. E ele pergunta, qual é o teu nome? Jesus disse para ele, por que é que você pergunta o meu nome, se que o meu nome é maravilhoso? Quem é que tem esse título tão exaltado na Bíblia? Não, o Senhor Jesus Cristo. Então ele percebeu que ia morrer, irmãos. Daniel, quando teve a visão no rio Quebar, na glória de Cristo, foi o que aconteceu com ele, ficou enfermo durante 21 dias. O mesmo aconteceu com Ezequiel no capítulo 1. O mesmo aconteceu com Jó. Ele sentiu uma pessoa abominável. Ele disse, eu conhecia a ti de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, eu me abomino no pó e na cinza. É assim que você se sente, irmão, quando você está perto da glória de Deus. Isaías, acontece a mesma coisa no capítulo 6, se vocês conhecem. Ele diz, eis que eu vou morrer porque eu vi o Senhor dos Exércitos. Sentiu a mesma reação. O apóstolo Paulo teve um pequeno vislumbre da glória de Cristo. O que foi que aconteceu com o apóstolo Paulo? Ele caiu do cavalo cego. Os outros homens, outros 100 soldados, que aparentemente eram extremamente corajosos, todos fugiram. Eles não viram a glória de Cristo, mas eles ouviram a voz daquele que troveja nos céus, e ele fugiu, e Paulo ficou cego. João apenas não viu Jesus Cristo a olho nu, mas ele viu Cristo ressurreto em uma visão. Mesmo em uma visão, ele caiu como morto. Então ninguém pode se aproximar daquele que é chamas eterna. Ninguém, irmãos, absolutamente ninguém. Só podemos conhecer a Deus. Volto a repetir o que disse Deus a Moisés, você me verá pelas costas, pelas sombras. Então quando eu passar, você me verá pelas costas. Ver as costas de Deus, irmãos, é ver Deus da maneira que Ele se revela. E Deus está dizendo, eu vou enviar meu filho a este mundo e vou me revelar através do meu filho, através da encarnação, porque o filho que estava no seio do Pai nos revelou o Pai, que ninguém jamais viu a Deus, nem é capaz de vê-lo. Ninguém, irmãos, nem você, nem eu, nem dos maiores santos que já viveu neste mundo teve alguma visão da glória de Deus, porque se tivesse visto, com certeza morreria. E ainda eu vejo pessoas dizer que tem visões de anjo. Quando chegam a me dizer, no fundo eu não falo, mas eu penso comigo que isso é impossível. Porque se você vê o que aconteceu com aqueles soldados que eram destemidos, enfrentavam batalhas e batalhas sangrentas, quando o nosso Senhor ressuscitou, o que foi que aconteceu com aqueles soldados romanos? Eles caíram como, que, irmãos? Como mortos. Eles desmaiaram. Apenas eles viram 2 seres celestiais. Então ninguém pode ver a Deus se não for pela revelação do Filho, que é Deus. Porque a glória de Deus, irmãos, a beleza de Deus, ela procede da sua natureza santa e das excelentes coisas que Deus faz. Mas só podemos ver a glória de Deus através de Jesus Cristo quando nós olhamos para Ele pela fé. Mas você não pode ver essa glória de Deus pela fé se a fé não lhe for dada. Judas, escrevendo no capítulo 1, diz que a fé batalhará pela fé que de uma vez por toda foi dada aos santos. Até a fé que você tem dentro de você foi dada pelo Espírito Santo, para que você pudesse crer na obra da redenção. Porque se a fé não lhe for dada pelo próprio Deus, é impossível. Somos salvos únicos e exclusivamente pela graça, irmãos. A fé é um dom de Deus, é um presente que Deus dá a você para que você possa crer nele.
O amor de Deus por você é imensurável. Você não pode decifrar o amor de Deus, porque Deus é a fonte do amor, o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Ele é o primeiro de toda a criação, irmão, não porque ele é uma criatura, como muitos dizem por aí, porque ele é o criador e sustentador de todas as coisas. Não há limite ao seu poder. Tudo que ele intencionou fazer, ele o fez. Aqui é Cristo, o Criador. Ele disse no livro, capítulo 8 do livro de Provérbios, que ele era o arquiteto de Deus. Antes de Deus criar todas as coisas, ele lá estava. Antes que Deus chamasse a existência os grandes e grandes Everestes, Jesus disse que eu lá estava. Porque ele não tem princípio e não tem fim. Por isso que ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele não é o primeiro da criação de Deus, irmãos. Ele foi o único, o primeiro. Ele disse, eis que eu sou o primeiro e o último. Porque todas as coisas boas e gloriosas têm origem nele. Porque sem ele, nada do que foi feito se fez. E tem um versículo aqui que diz que ele é o primogênito dentre os mortos. É o versículo 18. Diz o seguinte: ele é o cabeça da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha primazia. Você vê que o primeiro aqui não é porque Jesus foi um ser criado, como eu já vi algumas pessoas dizer. Pega esse versículo e deturpam, como disse Pedro no capítulo 3, que o apóstolo Paulo escreveu coisas extremamente de serem entendidas. Veja que um homem extraordinário, irmãos, como o apóstolo Pedro chegou a dizer que Paulo escreveu coisas muito difíceis de ser compreendidas, a qual homens ímpios e perversos deturpam a palavra de Deus para a sua própria ruína e destruição. Então, quando você tira Cristo do foco, você coloca a sua mente. Quando eu tiro Cristo do foco e coloco a minha mente, irmãos, eu não vou ter revelação da glória do Deus bem-aventurado. Eu vou deturpar a palavra de Deus. Porque a mente iluminada, irmãos, pelo Espírito Santo, ela consegue ver a beleza e a glória da verdade, da palavra de Deus. E quem é a glória e a beleza da verdade da palavra de Deus não é Cristo? Porque Cristo é o centro da mensagem cristã. O Evangelho, ele tem, se é que eu posso usar essa expressão, ele tem que estar recheado de Cristo. O Evangelho tem que estar cheio de Cristo. O Evangelho é para transbordar Cristo, Cristo, Cristo e somente Cristo. Por quê? Porque Cristo é o resplendor da glória de Deus. Não temos como descrever essa expressão. Você pode ler em Hebreus capítulo 1, versículo 3. Cristo é o resplendor da glória de Deus. Então a glória de Deus, ela resplandece em seu Filho. E você, irmão, não pode contemplar a beleza de Cristo na face dos seus irmãos se você não estiver em Cristo. Porque se você olhar para os irmãos como nós somos, se você olhar para mim como eu sou, você não vai ver nem beleza em mim física, quanto mais a de Cristo. Mas se você contemplar os irmãos com o olhar de Cristo, então você vai ver a beleza da glória de Deus resplandecendo na face de cada um dos seus irmãos. Porque a Deus seja a glória na igreja. E a glória de Deus, ela resplandece na igreja através de Cristo. Porque Deus não se revela de outra maneira a não ser em seu Filho. Porque o Filho é o resplendor da glória de Deus. E nem só isso, ele é a imagem do Deus invisível. É por isso que Deus se torna conhecido. Porque ele é a imagem do Deus invisível. É porque Cristo torna Deus visível para nós. Mas não tente entender a Deus, irmão, em sua majestade secreta, porque é impossível. Deus habita em luz inacessível, nunca foi visto por alguém, e ninguém é capaz de ver a Deus. Ninguém é capaz de ver a Deus. 1 Timóteo 6,16, Paulo diz que Deus é o único que é imortal e que possui a imortalidade e que nenhum homem jamais viu nem é capaz de vê-lo. Aí depois ele diz: a ele seja a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Deus é glorificado até na sua própria ausência aos nossos olhos. Deus também é glorificado em sua própria presença dentro de cada um de nós, porque ele se faz presente por meio de seu Filho. Porque o Filho glorifica ao Pai em todas as coisas. E Jesus pôde dizer no versículo que nós acabamos de ler: graças te dou ao Pai, porque revelaste essas coisas, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos. Foi Deus que ocultou, irmãos. Foi Deus que ocultou aos sábios e entendidos. Paulo escrevendo Coríntios capítulo 2,
Ele pode falar que o homem natural, irmãos, ele não pode compreender as coisas de Deus, porque a sabedoria deste mundo para Deus ela é loucura, mas para nós Deus se fez conhecido por meio de seu Filho. Deus jamais foi visto por alguém. Você não pode ver a Deus com seus olhos naturais. Graças te dou ao Pai, porque o Senhor escondeu essas coisas dos sábios e entendidos, e fez. O que foi que Deus fez então? Ele revelou aos pequeninos. Sim, ao Pai, porque assim foi do seu agrado. Deus ele se revela a quem quer e se oculta a quem ele quer. No capítulo 33 de Êxodo, o próprio Deus disse a Moisés: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. Não é de quem quer nem de quem corre, Paulo escrevendo no Romanos capítulo 11, mas é de Deus usar de misericórdia. Deus se revelou para você e para mim porque ele teve misericórdia de você, irmãos, e teve misericórdia de mim. Não foi por causa de bons que existissem em nós, porque todos nós, irmãos, éramos inimigos de Deus, e por sermos inimigos nós não tínhamos condições absoluta nenhuma de conhecermos a esse Deus que se deu a se conhecer. Porque Deus, irmãos, é Deus, e Deus só pode ser conhecido de acordo com a sua própria vontade. E você me verá pelas costas. Quando a minha glória passar, você me verá, mas me verá pelas costas. É a encarnação, é isso, irmãos. Deus se revelou através de seu Filho, que é Deus. Jesus Cristo, Deus. Nós não podemos ter conhecimento de Deus se Deus não se fizer conhecido para nós. Isso é o Evangelho. O versículo 2, por causa do horário, eu vou pular para o versículo 2, capítulo 2, versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Cristo. O versículo 19 diz: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Acabei de ler o capítulo 1, versículo 19. O 2, 10, capítulo 2, versículo 9 diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo de Deus que você necessita está em Cristo. Tudo está em Cristo. É indizível essas expressões, irmãos. Nossas mentes falham diante dessa imensurável riqueza que está diante dos nossos olhos e que nós acabamos de ouvir. Por isso é que Paulo ora para os cristãos efésios e para nós. Ele ora que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados, porque só assim é que nós podemos contemplar e ver a beleza de Deus revelada na face de Jesus Cristo. Porque o Evangelho ele só pode ser conhecido por revelação. O Evangelho é a porta pela qual nós entramos, irmãos, por meio de Cristo, através de todos os gozos, toda a felicidade, de todo o deleite, de todo o prazer, de toda a felicidade, de todas as riquezas de Deus que se encontra naquele em quem toda a sua plenitude habita. Cristo é a fonte para todas essas bênçãos que nós usufruímos. Por isso é que eu costumo dizer que Deus não tem nada para mim e para você fora de Cristo, porque se tudo está em Cristo. Essa é a sabedoria indizível de Deus. O mundo incrédulo, irmão, não consegue ver a glória e a beleza das duas naturezas de Cristo. Não consegue ver, porque ela se define espiritualmente. Então o mundo não pode acreditar como é que uma pessoa pode ser homem, Deus e homem ao mesmo tempo. Não é homem e Deus, é Deus e homem ao mesmo tempo. Não consegue compreender essas coisas porque é um mistério inefável, é indizível. Não se limita à razão, ao intelecto humano. O mundo incrédulo não consegue ver a glória e a beleza das duas naturezas de Cristo. Como é que uma pessoa pode ser Deus e ao mesmo tempo homem? Você consegue compreender? Se você ler o que Paulo escreveu no capítulo 1 versículo, no capítulo 3,16 de 1 Timóteo, ele disse: grande é o mistério da piedade, Deus manifestado na carne. Deus manifestado na carne. E o capítulo 1 de João, o apóstolo João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós.
Você pode usar com sua própria tradução sem problema nenhum. Você pode dizer que Deus se fez carne, porque o versículo 1 diz que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, então Deus se fez carne. Deus se revelou através do seu Filho para você e para mim. Essa é a maravilha, a beleza e o esplendor do Evangelho. Irmãos, o tempo já avança, mas permita ler, eu ia ler o capítulo 3, mas eu vou ler Deuteronômio 33, por causa do tempo, já está se avançando. Êxodo 33, Deuteronômio 33, versículo 16, tem um versículo extraordinário, como todos são. Mas veja que o Espírito Santo está nos informando, através de seu servo Moisés: com mais excelentes da terra, com a sua plenitude, com a benevolência daquele que habitava na sarça, a bênção venha sobre a cabeça de José, sobre o alto da cabeça daquele que foi separado dos seus irmãos. Eu vou repeti-lo, versículo 16: com mais excelente da terra, e com a sua plenitude, com a benevolência daquele que habitava na sarça, com a bênção que venha sobre a cabeça de José, sobre o alto da cabeça daquele que foi separado dos seus irmãos. Deu para você compreender o que Moisés está dizendo? Com mais excelente da terra e com sua plenitude, com a benevolência daquele que habitava na sarça. Quem habitava na sarça ardente? O que é que você vê quando você lê Êxodo capítulo 3? Aquele anjo que apareceu a Moisés, irmão, na sarça ardente, não era nenhum outro senão o anjo da aliança, o nosso bendito e Senhor e Salvador Jesus Cristo, com a plenitude daquele que habitava na sarça. A plenitude da divindade completamente em Cristo, irmãos. Cristo sempre foi a plenitude do Pai, Ele jamais deixou de ser a plenitude do Pai, porque Ele, o Pai é um, Ele é Deus. A glória de Deus, irmãos, é o próprio Cristo. Cristo é a glória de Deus. Então Deus a plenitude de Deus é Cristo, porque Cristo está no Pai e o Pai está no Filho. Então, com os benefícios daquele que habitava na sarça, você consegue compreender? Quando Cristo veio, irmãos, Ele trouxe tudo aquilo que nós necessitávamos. Ele desceu até nós, irmãos, em extrema e indizível pobreza, mas através da sua terrível pobreza, se é que eu posso dar essa expressão, Ele nos enriqueceu. Ele nos enriqueceu com toda a plenitude do Pai. Aquele que era rico se fez pobre. Parece uma contradição, mas não é. Para que através da sua pobreza pudesse nos enriquecer. E porque Ele nos enriqueceu mesmo sendo pobre? Porque Ele é Deus. E mesmo na sua pobreza, nós acabamos de ler em Lucas capítulo 10, tudo me foi entregue por meu Pai, porque toda a plenitude do Pai estava no Filho. Não em outra parte, com a benevolência, os benefícios daquele que habitava aonde, irmãos? Na sarça. E aqui ele usa a expressão: a bênção venha sobre a cabeça de José. Por que está expressando José? Porque José é um tipo de Cristo. José foi vendido pelos seus irmãos. Cristo também foi vendido para nos comprar de volta. José foi traído pelos seus irmãos. Ou não foi? Jesus foi traído por Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, do seu círculo mais íntimo. José foi jogado dentro de um poço. Jesus foi colocado, irmãos, aonde? Não foi colocado dentro de um túmulo? Não foi isso que aconteceu? Isso é o Evangelho, irmãos. O Evangelho da glória do Deus bendito, que a nossa mente não tem como compreender. Com o mais excelente da terra, com a vida abundante que você pode encontrar só em Cristo. Você pode encontrar algo excelente neste mundo? Não, mas as coisas excelentes da terra. Aquele que entrará por mim, entrará, sairá e achará pastagem, abundância de verdes pastos, os tesouros indescritíveis das insondáveis riquezas de Cristo. Você só pode achar em Cristo. Não há nada de Deus para você e para mim, absolutamente nada. Tudo está nele, com o mais excelente. Você consegue descrever aquilo que é mais excelente de Cristo para você? É o próprio Deus. E o que é mais excelente de Deus para você é Cristo. Cristo em nós é a esperança da glória, com o mais excelente da terra.
com a sua plenitude, com a plenitude daquele que habitava onde? Na sarça. A sarça ardente é algo indescritível, irmãos. Eu vou ler rapidamente o capítulo 3 de Êxodo. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho para o deserto e veio ao monte de Deus, o monte Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça no fogo, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Como eu li bem mal, eu vou repeti-lo. Apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então Moisés disse: agora me virei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que se virava para lá, virou e brandou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira o sapato dos seus pés, porque o lugar que tu estás é a terra santa. Não vou continuar lendo, porque o capítulo é grande. E apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia e o fogo não se consumia. Irmão, se você olhar como é que um fogo, que Deus é fogo consumidor, está se queimando em uma sarça, num arbusto completamente seco, sem beleza e sem nenhuma aparência, e aquela sarça não conseguia ser consumida pelo aquele fogo consumidor de Deus. Está além da nossa capacidade. Ninguém pode descrever porque é que aquele fogo não conseguia consumir aquela sarça, porque isso é Deus, irmãos. Deus apareceu na sarça, e o anjo do Senhor apareceu no meio do sarçal. E se você ler o capítulo 7, nós vamos ler de Atos, quando, a partir do versículo 30, no capítulo 7, quando Estevão está dirigindo o seu precioso sermão no Sinédrio em Jerusalém, diante daqueles judeus incrédulos, ele estava dizendo que aqui é o anjo da aliança, e o anjo da aliança não é outro, irmãos, senão o nosso bendito Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E aqui você pode ver nesses capítulos, irmãos, que assim como o fogo estava naquela sarça, que ardia, que queimava, e aquela sarça não se consumia, da mesma maneira, toda a plenitude da divindade, como acabamos de ler, habitava na natureza humana de Cristo, e a natureza humana de Cristo não foi consumida. Isso é sabedoria de Deus. E da mesma maneira, a plenitude de Cristo está dentro de nós, e nós não nos consumimos. Nós não nos consumimos, porque nós temos, aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal, não é dele, mas nós temos o que? O Espírito de Cristo, e nós não nos consumimos com a plenitude do Espírito Santo que está dentro de nós. Isso é um mistério inefável. Não se chegue para cá, Moisés. E a sarça, irmão, não era consumida por aquele fogo. O mistério das duas naturezas de Cristo, humana e a divina, é indizível. Aqui uma gloriosa demonstração de que a natureza divina habitou plenamente em Cristo. A sarça que estava se queimando, mas ela não estava sendo consumida. Isso é um evangelho, irmãos. O evangelho da beleza inefável de Cristo. No versículo 4 diz o seguinte: vendo o Senhor que se virava para lá, e brandou Deus no meio da sarça, e disse a Moisés, mas eis-me aqui, não te chegue para cá, tira o sapato dos seus pés, porque o lugar em que tu estás pisando é terra santa. Nós não podemos fazer a investigação dos mistérios divinos, irmãos. Impossível. Nós só podemos conhecer aquilo que Deus nos revela. E Moisés estava tendo essa extraordinária e indescritível visão. Para quê? Para que ele pudesse receber de Deus a orientação para libertar o seu povo. Versículo 14. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel:
o eu sou, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é o memorial de geração em geração. Por causa do horário, não nos é permitido continuar. Então, irmãos, da mesma maneira que Deus enviou Moisés ao Egito para libertar o seu povo da escravidão de Faraó, da mesma maneira, irmãos, Deus enviou seu Filho ao Egito das nossas vidas, ao Egito desse mundo, onde nós estávamos sob o comando de Faraó, que é o príncipe da potestade do ar. Ele nos enviou o nosso Moisés, que é Cristo. E o próprio Moisés, o próprio Cristo pode referir aos judeus, que Moisés diz o seguinte: o vosso Deus levantará um profeta semelhante a mim, e todo o povo que não ouvir esse profeta será exterminado do meio do povo. É porque Deus vai exterminar? Porque não, irmão, fora do Evangelho só resta a ira de Deus. Então Moisés é um tipo de Cristo. Então Deus, vindo à plenitude dos tempos, nos enviou o seu Moisés, nos enviou Cristo, para que através da obra redentora da cruz pudéssemos contemplar a beleza daquele que é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, aqui em cima nos céus, embaixo na terra, nas águas e no fundo do mar. Não para preencher alguma lacuna, mas que ele pudesse revelar a anjos e a homens a maravilha e a glória do seu poder, da sua beleza, da sua santidade. Amém? Que o Senhor continue nos revelando Ele mesmo, porque só Deus pode nos revelar a Deus. Senhor, nós te damos graça por tudo aquilo que o Senhor é nas nossas vidas, pela edificação da tua igreja, que o Senhor continue se revelando para nós, que o Senhor continue nos enriquecendo, que possamos amar o Senhor com toda a nossa força, todo o nosso entendimento, todo o nosso ser. Nós sabemos que nós mesmos, Senhor, nós não temos essa capacidade. Nós te pedimos que o Senhor nos capacite a amar ao Senhor como o Senhor mesmo nos ordena em tua palavra. Que possamos ser cheios da plenitude de Cristo, que possamos estar transbordando plenamente do pleno conhecimento da sua pessoa. Amém? Amém, irmãos? Que o Senhor continue vos abençoando, se revelando para cada um de vocês. E agradeço os irmãos por terem me ouvido durante esses 3 domingos. E eu concluo aqui esse assunto, porque se for continuar compartilhando esse assunto, você vai levar muitos e muitos domingos, e aí os irmãos vão se sentir uma bela antipatia por mim. Amém? Mas que o Senhor vos abençoe até aqui, o Senhor continue nos acrescentando algo que só Ele pode acrescentar em nós mesmos, que é a plenitude do seu Filho. Amém?